Questão número 1. Acerca de causas e consequências da Segunda Guerra Mundial, julgue certo ou errado o item seguinte. O alinhamento da Áustria com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial foi possível graças à queda, em 1934, do regime comunista austríaco, implantado após a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. A afirmativa está certa ou errada? Errado. A Primeira República Austríaca durou de 1918 até 1922, quando o chanceler Egbert Dollfuss, usando o que ele chamou de autodesligamento do parlamento, estabeleceu um regime autocrático com relativa proximidade em relação às teses defendidas pelo nascente fascismo italiano. Após mais de uma década de instabilidade, o Partido Social Democrata é colocado na ilegalidade, seguindo-se a execução de alguns de seus membros, além da imigração forçada de outros tantos. Em 1938, após uma nova Constituição, seguida de novo golpe de Estado, a ala austríaca de coloração fascista promove uma consulta popular que propunha uma independência do país em relação à Alemanha nazista. Um dia antes da data marcada para o referendo, germanófilos austríacos tomam o poder, ao mesmo tempo em que tropas nazistas alemãs ocupavam o país. Em 13 de março, é declarada oficialmente a anexação austríaca ao Estado alemão, naquilo que ficou conhecido como Anschluss. Questão número 2. Com relação ao colonialismo e ao imperialismo no século XIX e no início do século XX, julgue certo ou errado o próximo item. A derrota britânica na Guerra de Independência travada pelas 13 colônias inglesas da América do Norte, a independência do Haiti em relação à França, bem como os processos de emancipação frente às metrópoles ibéricas, conduzidos nas Américas do Sul e Central nas primeiras décadas do século XIX, marcaram o fim do colonialismo típico do antigo regime e o início de uma nova fase da história colonial europeia. A afirmativa está certa ou errada? Certa. A questão permite exercitar a diferença entre colonialismo e o neocolonialismo, ou, de forma mais ampla, o imperialismo. O colonialismo iniciado no século XVI deve ser compreendido no contexto da economia mercantilista, ou capitalismo comercial. As colônias, em linhas gerais, têm o papel de fornecer matéria-prima e mão de obra. O mercado consumidor é o velho mundo europeu. Com a Revolução Industrial, o cenário passa por profundas transformações, resultando no aumento de produtividade e na escassez tanto de matéria-prima quanto de mercados consumidores. A nova exploração possui novas bases teóricas, assim como novos centros metropolitanos fora da Europa, tais como Estados Unidos e Japão. Era o imperialismo. Questão número 3. Com relação ao colonialismo e ao imperialismo do século XIX e no início do século XX, julgue certo ou errado o próximo item. Na Conferência de Berlim, 1884-1885, Portugal viu-se forçado a abrir mão de suas principais possessões coloniais na África, a saber, dos territórios que hoje correspondem mais ou menos a Angola e Moçambique. A afirmativa está certa ou errada? Errada. Portugal tem relação com a convocação da Conferência de Madrid, pois seus interesses no interior do continente esbarravam na posição imperialista belga na bacia do Congo. A ideia de uma conferência para discutir a livre navegação foi bem aceita por Bismarck. O motivo inicial ampliou-se para um acordo mais amplo, que fosse capaz de resolver pendências entre as antigas e novas potências colonialistas. Portugal, buscando fazer uso do seu pioneirismo no continente, lança a ideia de criar uma faixa que ligasse as duas costas, unindo por terra suas colônias de Angola e Moçambique. Essa proposta ficou conhecida como Mapa Cor-de-Rosa. A insistência portuguesa irritou os britânicos, resultando no chamado Ultimato Britânico, posição que colocou a monarquia lusa em situação vexatória na comunidade internacional. Historiadores apontam o episódio como um estopim para a queda da monarquia portuguesa e proclamação da República. No entanto, para responder à questão, bastava saber que as duas colônias citadas lograram sua independência 90 anos mais tarde, com a derrocada do salazarismo.